Antes da colonização alemã, nós tivemos em alguns lugares onde tem grutas grandes, nós tivemos durante 10.000 anos, nós tivemos índios em pequenos grupos, em pequenos bandos, que viviam da caça e da coleta. Então eles acampavam nesses abrigos, são abrigos grandes, eles são bem iluminados, e aí eles ficavam. Isso desde ao menos 10.000 anos atrás, eles ficavam por aí. Isso no Vale dos Sinos, no Vale do Caí e em outros vales próximos. Esses são os primeiros habitantes que vieram. A gente se pergunta sobre o modo de vida deles, era muito simples, não paravam muito tempo no mesmo lugar, se abrigavam ali, porque havia muitas grutas. Então eles não precisavam ficar muito numa, eles iam numa gruta, caçavam ao redor, outro dia eles podiam ir para outra gruta e caçavam ao redor, recolhiam as plantas e pescavam nos arroios e nos rios, peixinhos pequenos, eles não tinham especialização nesse primeiro tempo, e durante esses 10.000 anos, você tem esses grupos caçadores, coletores, que ocuparam todos estes abrigos, assim, sempre temporariamente. Eles eram instáveis, eles eram nômades, andavam pelo vale. Então, para eles, o rio não teria maior importância a não ser para recolher cascalhos, para fazer algum instrumento. Esse era o valor que tinha o rio, mas eles não navegavam, eles não usavam muito fortemente o peixe. Depois deles, veio um grupo do Planalto, que deu origem aos Caingangue. Então, eles vieram até o vale, teve uma aldeia deles em Taquara, no lugar da Facate. A Facate construiu em cima da antiga aldeia, 900 da nossa era, e uma outra aldeia em 800 da nossa era, também em Sapiranga, que são os primeiros ocupantes. Depois disso, eles também se recolheram para o Planalto, que era o território deles. Eles faziam essas excursões só ocasionalmente. E tinha essas duas aldeias que nós conhecemos. Quando chegam os Guaranis, ao redor de 1450, 1500 da nossa era. Agora, há pouco tempo? Agora, sim, recentemente. Então não tinha mais ninguém no vale. O vale estava de novo sem ocupantes. Então, o Guarani que está ocupando os matos da encosta, ele faz a mesma trajetória que faz o colono alemão e se estabelece do mesmo jeito. Ele coloca uma casinha no meio do mato, ele abre uma chácara, onde ele planta milho, feijão e mandioca, caça ao redor e usa o rio, porque aí ele vai pescar e aí o rio se torna para ele o caminho. Porque ao redor do rio é tudo banhado, é difícil se locomover. E pelo meio do mato também. Então o rio passa a ter uma função muito fundamental para se locomover de uma aldeia para outra. Ele tem outra função. O rio tem peixe. E é um dos alimentos que ele está precisando ao lado da caça. A caça não é uma coisa assim segura para todo dia você ter comida. O peixe é mais tranquilo. E nas cachoeiras, ele encontra muitos moluscos grandes, sim, cada molusco um bife, que vai ajudar ele na alimentação. Isso muitas vezes, se a caça no mato, ele vai caçar veado, ele vai caçar anta, ele vai caçar onça, ou porco do mato, esse é trabalho masculino. Mas a coleta dos moluscos da cachoeira, esse trabalho feminino. Então já temos uma diferença. A cachoeira dá muitos cascalhos, muitos seixos, que são o começo dos instrumentos. Ele vai lascar, vai fazer um machado bem simples,
ou vai polir e vai fazer o machado polido. Então o rio passa a ter um papel importante. Ele vai ser o caminho, ele vai fornecer peixe, ele vai fornecer os moluscos e ele vai fornecer em grande parte as matérias-primas para ele fazer os seus instrumentos, que são machados simples para abrir o chão, para cortar o mato, para fazer uma canoa. Então aí o rio tem sentido. A caça que ele faz no mato, ela é muito aleatória. Então ele precisa de alguma coisa que dê uma comida todos os dias. Possa ser uma garantia. Sim. E para essa comida de todos os dias entra a mulher. O homem corta o mato e queima o mato quando está seco, e a mulher se encarrega do resto. Ela planta no meio dos tocos, ela cuida das plantas, ela colhe as plantas e prepara então a comida todo o dia para a família. E como é que a gente hoje sabe disso tudo, professor? Bom, a gente sabe de quando eles vieram, porque existe hoje em dia um processo de datação que você pode pegar. Eu, para datar esse sítio do Aimoré, aqui em São Leopoldo, eu peguei 3 coquinhos queimados que eu tinha recolhido e peguei mais um carvão das fogueiras antigas, mandei para os Estados Unidos, um laboratório, pouco tempo, $800, e eu tinha 2 datas, 1500 da nossa era. Essa aparentemente é a leva mais antiga desses índios que chegaram subindo o rio. Eles encontraram aqui um primeiro espaço seco e se instalaram. Então nós temos uma aldeia antiga, 1500 da nossa era, que eu datei, no antigo Lar da Menina Pobre, que hoje é uma ruína. Aí tinha outra aldeia, tinha mais uma aldeia pequena, onde está o Lago do Secrei, e tinha uma aldeia pequena aqui. Aqui na pontezinha que tem aqui sobre o córrego, tinha uma casa Guarani. Então, em São Leopoldo, nós temos vários núcleos que giram ao redor de uma aldeia. 1500 da nossa era. Depois, eu procurei datar também as outras aldeias. Quer dizer, eu não tinha sempre carvão, porque são coletas antigas, mas em Estância Velha, nós encontramos uma aldeia que recém tinha sido arada, então os cacos estavam inteiros e as crostas de comida estavam dentro dos cacos. Eu peguei um caco que tinha uma crosta e mandei datar. 1630 da nossa era. Então era um objeto que era usado para armazenar comida, é isso? Sim, eram as panelas, essas panelinhas deles, e elas estavam cheias de crostas ainda. E uma crostinha num caquinho pequeno é suficiente para você conseguir uma data, se você gasta $850, mas então, o que eu queria era datar o começo, quer dizer, essa parte antiga que veio subindo o rio, e datar o final, que foi essa Estância Velha, que já tem uma outra característica diferente. E no meio disso nós temos todas as outras aldeias, para as quais eu não tinha bom material para datar, porque precisa uma certa quantidade de carbono para você poder fazer essa datação. Então hoje a gente sabe que o povoamento pelo Guarani deve ter subido o rio, o primeiro povoamento ao redor de entre 1450 e 1500 da nossa era. Depois eles povoaram Lomba Grande, Sapiranga, Taquara, e foram subindo até o Caraá. E no fim, numa borda em Estância Velha, eles se refugiando já dos caçadores de São Paulo,
Então eu tenho uma data de 1630. 1630 é o final, os paulistas já tinham levado tudo. Eles começaram essa caçada em 1585 e foram caçando. Eles falam que levaram 120.000 carijós dessa área aqui do nordeste do Rio Grande do Sul e do sudeste de Santa Catarina. Então é um número grande e terminaram os guaranis. E então essas pessoas eram levadas para ser escravizadas em São Paulo? Exato, estavam faltando escravos no mercado. Nesse tempo, os holandeses tinham conquistado o Nordeste e não deixavam passar escravos. Então os paulistas se abasteciam do jeito que eles podiam, caçando o índio livre, caçando o índio das missões depois, aqui no Rio Grande do Sul. Então com isso desaparece o índio Guarani, que era o único que nesse tempo ainda ocupava o estado. Aí vêm os alemães. Primeiro vem aquele posto de plantação de maconha, aí no portão, mas isso não deu certo, então se instalaram os primeiros alemães, 1824, se instalaram aqui, não tem mais índio nenhum, só tem negro que está plantando aqui nessa estância. E os alemães se instalam do jeito como os guaranis se tinham instalado, plantam as mesmas plantas, o feijão, a batata, a mandioca, o amendoim, as mesmas plantas e plantam do mesmo jeito como plantavam os velhos. Ficavam plantando durante uns anos, quando a terra ficava menos boa e tinha mais inso, então se abria outro mato. E assim foram ocupando toda a área. Nós temos restos de ao menos 70 aldeias desses índios guaranis. Então esse rio já fazia parte da história das populações há muito tempo. Os guaranis estabeleciam as suas aldeias na primeira elevação do terreno, porque ao longo do rio é banhado, em alguns lugares intransponível. Então, a primeira coxilha que seguia, eles usavam, eles ficavam perto do rio e ficavam perto do mato que ficava profundo. Então, era um lugar estratégico. Os colonos alemães depois fizeram a mesma coisa, se estabeleceram desta mesma forma, só que os colonos alemães trouxeram um elemento que o Guarani não tinha, gado. Então, com isso, a paisagem dos colonos alemães tem uma diferença, ela tem um grande potreiro, mas a distância do rio e a distância do mato e o jeito de cortar continua sendo a mesma coisa, menos o gado. Que aí muda um pouquinho a paisagem em função do pasto e tudo mais, mas o resto é muito semelhante. Sim, também o Guarani tem menos segurança no abastecimento, porque ele não tem o leite, ele não tem o estrume para fertilizar os campos e ele não tem a carne. Ele precisa caçar a carne e essa não é segura. Ou mesmo a carne do peixe que estaria mais acessível. O peixe que dá uma certa estabilidade para eles. Por isso eles também não fazem as aldeias muito perto. As aldeias têm uma ou duas casas que dá para eles explorarem, seria mais ou menos como uma colônia. Então, nunca estão perto um do outro como eram os primeiros povoadores alemães. Para não haver tanta concorrência. Exatamente, para eles terem os seus recursos na água, terem os recursos no mato e no cultivo. E bem perto do rio, eles nunca se afastam muito, eles estão sempre perto. Porque o rio não dava só o peixe, o rio também dava o banho. Também era um elemento importante que eles gostavam também muito. O senhor acha que essas pessoas, esses grupos de pessoas, eles tinham algum tipo de vínculo emocional com esse rio? Não entendi. O senhor acha que essas pessoas tinham algum tipo de vínculo emocional com o rio? Alguma coisa assim, uma relação afetiva com esse rio, com essas águas? Com certeza era a referência para eles. Quer dizer, era uma referência vital.
não só para a locomoção, mas também para o alimento, para o banho, para os instrumentos que eles precisam. Então eles estão sempre numa proximidade, eles precisam colocar um terreno seco porque eles vão plantar. E perto do rio sempre é banhado. Então o rio é sempre a referência, todas as aldeias estão ao longo do rio, formam um rosário ao longo do rio. Longe do rio não tem nada. Faltam alguns elementos, isso deve ter criado para eles aquele vínculo, ele é um agricultor ligado ao rio. Então até provavelmente havia, assim, entre as divindades indígenas, algum relacionado ao rio, algumas festas de agradecimento, talvez, não sabemos? Bom, isso a gente não conhece, a gente conhece muito pouco das festividades, digamos assim, do sobrenatural. O sobrenatural está muito ligado ao cultivo. E não só ao cultivo, mas também aquilo que você produz a partir do cultivo, que são esses grandes panelões. Os grandes panelões, eles serviam para você fermentar e produzir uma cerveja com um valor teórico, um valor alcoólico mais ou menos como a nossa cerveja. E esta cerveja, esse calvinho, era produzido a partir de mandioca, ou a partir de milho, ou a partir de batata doce, que você moía, misturava fermento para ele fermentar. A saliva é o fermento. Se vocês não colocam, se eu não coloco o fermento, a saliva, a massa apodrece. Aí entra outro fermento. Então a gente estranha que eles mastigassem a mandioca, o milho, a batata doce, porque são os açúcares, eles precisam colocar junto um fermento para se transformar em um teor alcoólico assim, mais fraquinho. E para isso servem esses grandes panelões. Se a gente pensa nas divindades, digamos assim, no sobrenatural, os homens festejavam os seus antepassados homens. E para isso, eles faziam grandes festas de bebedeira, Oktoberfest. Eles faziam uma grande festa de bebedeiras, preparavam tachos e tachos de cauim para festejar os seus antepassados homens. Isso a gente conhece bem. Então, uma boa dona de casa sempre tinha um panelão desse no fundo da casa. Quando o marido voltava da caça ou do trabalho, tinha uma cuia de cauim para ele. Então, essa é uma coisa que nós conhecemos, que eles festejavam os seus antepassados homens. Eles tinham alguns outros mitos que festejavam os fundadores da sua cultura, que eram os que ensinaram a plantar. Então, a coisa está muito ligada ao mato, ao plantio, e não tanto ao rio, mas muito mais a essa parte que era o que predominava. As mulheres cuidavam disso, mas isso era assunto dos homens. As mulheres não bebiam só água. Os homens festejavam seus antepassados, grandes bebedeiras, isso podia durar 2 dias. Eles depois ficavam dormindo durante uns dias também, mas estavam festejando, era a grande festa. O cauim e a guerra. Quer dizer, comer o inimigo que eles tinham caçado. Então, com relação ao rio, a gente não conhece nenhuma divindade nessa cultura aqui. Eles não estão junto dos grandes rios, eles estão junto desses braços secundários do rio Jacuí. Sobre o Jacuí, só na parte alta. Então, não é nos grandes rios que eles estão, como na Amazônia, ou em outros lugares, mas estão sobre esses braços que tem mata fechada. Como o Rio dos Sinos, assim, que é um rio menor, mas
Exatamente, e o Rio dos Sinos era ocupado desde as nascentes até a desembocadura. É bastante chão, né? Era bastante lugar, eles foram ocupando aos poucos, como os colonos alemães. Então, professor, o senhor comentou antes, enquanto a gente ainda não estava gravando, então quando chegaram os colonos alemães aqui não encontraram ninguém. Não tinha nenhum índio que estivesse morando aqui. Há muito tempo esses índios estavam mortos. Eles conheceram os lugares porque eles se estabeleceram nos mesmos lugares que tinham estado ocupados pelo Guarani. E quando eles roçavam, quando eles limpavam a roça, eles encontravam os cacos ou os panelões. Às vezes o boi afundava num panelão desses, então eles diziam, deve ter havido índios nesse lugar. Então eles começam a filosofar em cima, tentar explicar esses índios, mas eles não chegaram a conhecer. Eles conheceram alguns índios caingangue. Índios caingangue que estavam no Planalto, que desciam de Caxias. Caxias era o lugar onde estavam os índios caingangues mais próximos. E depois para Erechim, para São Francisco de Paula. Ali era o território dos caingangue, que são outra cultura. Os caingangues são aqueles índios adaptados à floresta de araucária. Eles têm no pinhão, eles têm o seu alimento básico, tinham, até começaram também a plantar. Eles têm uma outra forma de construção das casas. O Guarani construiu uma casa em cima do chão, uma pequena casinha de troncos e palha. E o caingangue construía a sua casa dentro do chão. Em vez de fazer a parede para cima, ele fazia a parede para baixo. É o mesmo sistema. Colocava um chapéu chinês em cima e era um lugar bem quentinho, claro, muito enfumaçado, mas um lugar quente onde no inverno eles podiam se estabelecer. Então, quando os alemães se estabelecem e plantam aqueles grandes roças de milho no meio do mato, o caingangue do Planalto diz, bom, esse é nosso terreno, esse é nosso mato. Esse milho cresceu para nós. E vinham colher milho. No meio do mato, às vezes, era um moço sozinho lá no meio da roça e aparece um grupo de índios que vai colher o milho dele. Aí surgem os primeiros conflitos entre eles por se desentenderem. O caingangue não tem esse conceito de propriedade que nós temos. Então cresceu no meio do mato que era dele, onde ele ia caçar e colher frutas. E agora, de repente, cresce todo esse milho meu. Então surge o pobre do colono que está no meio do mato sozinho. Cria os primeiros conflitos no começo da colonização. E depois se cria um conflito maior, que isso está muito mais registrado. Tem um romance do Gansweit sobre esses ataques desse grupo pequeno do índio João Grande, Nicoé, que é um índio que só tem poucos homens e só tem uma mulher, que então precisa se abastecer. Ele vai atacando estâncias e vai atacando colonos, porque é o único jeito dele viver até que ele é exterminado. Esse é o índio que é romanceado, que todo mundo conhece. Dessa altura, eu conheci essa história. Depois a gente foi procurar os documentos e era uma história verdadeira, mas esse é um índio que não tem como sobreviver, não é um índio verdadeiro. Esse é um índio que está assim, num paroxismo de sobrevivência, e que então vai atacar não só os alemães, ele vai atacar as fazendas, onde tiver coisa para comer, para roubar, para sobreviver, ele vai. Então a primeira colina, depois os banhados, aí você tem as aldeias, uma atrás da outra assim, 70. Até nas nascentes. Isso que a gente pesquisou na década de 60 e 70. Eu pesquisei nesse tempo, o Rico Mira de Taquara, do Museu de Taquara, ele percorreu todo esse vale, e a maior parte da pesquisa é dele.
ele guardou esse material em Taquara, nós fomos pegar o material para analisar, para estudar esse povoamento. O Rico Midas já é falecido, ele saiu de Taquara num desentendimento que ele teve e foi para a Amazônia, e já no ano passado ele faleceu, mas nós estamos valorizando ele, publicando as pesquisas dele, os desenhos que ele fez, as fotografias que ele fez, as coleções que ele fez, nós publicamos. Foi muito forte, foi muito importante para nós ter este material. Eu também tinha feito pesquisas naquele tempo, nunca tinha publicado. É uma pesquisa de fôlego, né, professor? Poder trazer Foi. isso para as pessoas agora, uma história que muitas vezes não é contada, né? Tem, agora as pessoas podem ter uma ideia, claro, ela ainda é muito técnica, mas agora o jornalista vai transformar essa história muito técnica numa história mais popular, que chegue melhor até as escolas. Que o nosso objetivo era fazer uma pesquisa realmente científica, técnica, dessa população, que depois dá para decompor. O jornalista é especialista nessas coisas, de transformar um texto fechado e pesado num texto muito mais agradável. Que possa chegar até as pessoas, né? Exatamente. E professor, eu vou até mexer aqui um pouquinho. Eu acho que o rio forneceu o primeiro modelo de povoamento. Os primeiros caçadores não precisavam do rio, mas no momento em que começa um índio que planta, que vai ser modelo para os plantadores posteriores, ele usa o rio como a sua referência. Não só uma referência para transporte, para locomoção, mas também uma referência para seu abastecimento de água, de comida, de peixes, de moluscos, de seixos para fazer os seus instrumentos. Então, sem o rio, ele não faz nada. Nós não encontramos aldeias longe do rio. O rio é aquele tronco ao redor do qual ele se estabelece assim sistematicamente como o primeiro modelo de estabelecimento de um povoador que planta, que ele vive das plantas, como depois foram os colonos alemães que imitaram o mesmo modelo. Locomoção, peixe e outras coisas que eles estavam precisando, água que eles estavam precisando, mas o primeiro modelo é esse do Guarani, que usa o rio como o seu tronco de locomoção, o seu tronco de abastecimento. Perfeito. E o senhor é daqui do Vale também? Não. Não? Eu sou do Vale do Caí. Ah, o senhor é do Vale. Eu também sou do Vale do Caí. Eu sou de Bom Princípio. Ah, legal. Eu nasci no Caí, São Sebastião do Caí, mas sempre morei em Capela de Santana. Ah, ali, uma velha cidade. Pequenininha. Continua pequenininha. Continua, 12 mil habitantes. Continua sendo o modelo de como era naquele tempo. É bem pequena. Ela está crescendo um pouquinho assim, mas não muito. Deixa ela assim. Ela assim. A última pergunta que eu queria fazer para o senhor ainda é se o senhor tem guardado assim, a primeira lembrança que o senhor tem do Rio dos Sinos. Qual que é a sua primeira lembrança do Rio dos Sinos? As primeiras lembranças que são do Rio dos Sinos foi em Pareci, quando eu estava fazendo noviciado naquela casa antiga que tinha ali. A gente sempre estava perto do rio e tinha uma barca que a gente atravessava de Pareci Novo para Pareci Velho. Então eu lembro do rio ali na região da barca, onde a gente tinha que atravessar para chegar no Pareci Velho e poder pegar esse outro lado. Essa é a minha lembrança maior do rio. Eu lembro do rio em Bom Princípio, quando dava as enchentes, porque ele represava o Forrobeco, ele invadia tudo. E eu lembro o rio Caí, eu não lembro, eu vi contar.
que para eu poder nascer numa noite, o pai teve que correr a cavalo até a Feliz, atravessar o rio Anado para buscar um médico para eu poder nascer. Então eu tenho uma lembrança forte do rio nessas diferentes ocasiões. Olha só, que legal. Queria muito que o senhor nascesse, né? Porque Devia estar complicando a vida da minha mãe pobre. Foi a noite inteira, eu nasci às 8 da manhã. nossa, ela ficou o tempo todo lá E o pai teve que chamar um vizinho para ir com ele para atravessar o rio e ir até a Feliz, na noite escura, atravessar o rio Anado. Lá era o Rio Caída aí. Sim, para chegar na Feliz. Imagina. Tá aí, né? Deu certo.